Olá, boa noite. Boa noite para você. O RV pode ser utilizada para cálculo do índice de correção monetária em contratos celebrados antes do real. A decisão é do Supremo Tribunal Federal e a repórter Carla Lucena acompanhou a sessão de hoje e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, essa é uma ação da Confederação Nacional do Sistema Financeiro e chegou aqui ao STF em 2005. A entidade, ela pedia que o plenário considerasse constitucional o artigo de uma lei de 1994 que criou aí o Plano Real. Esse artigo, especificamente, ele falava sobre a utilização da unidade real de valor, a URV, no cálculo de índices de correção monetária durante os 2 primeiros meses de circulação do real, ou seja, julho e agosto de 1994. Em 2006, o ministro aposentado Sepúlveda Pertence, que era o relator originário deste caso, ele concedeu liminar e aí ele suspendeu a tramitação em todo o país de todas as ações que tratavam sobre a constitucionalidade desse artigo. Em 2014, o plenário do STF referendou essa liminar e hoje, então, os ministros concluíram o julgamento do mérito dessa ação, ou seja, terminaram de julgar definitivamente essa ação e por maioria de votos, 8-2, os ministros consideraram que pode sim ser utilizada a URV na correção de índices monetários de contratos que foram aí celebrados antes da lei que criou o Plano Real. Agora vamos acompanhar na reportagem como começou o julgamento deste caso. A Confederação Nacional do Sistema Financeiro e o Banco Central ressaltaram que a unidade real de valor, a URV, prevista na lei que criou o Plano Real em 1994, foi necessária para garantir solidez para a nova moeda diante da realidade que vivia o país de forte inflação e desestabilização econômica. 1º de julho, cada brasileiro sabia efetivamente o valor de R$1. Não há, portanto, foi uma norma criada para não criar rupturas, para não romper com os contratos. O objetivo do artigo 38 foi manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com cláusulas de indexação, impedindo que um fator externo à relação negocial, a quebra abrupta da espiral inflacionária, pudesse vir a beneficiar credores em detrimento dos devedores. Por outro lado, o ministro aposentado do STF, Francisco Rezec, agora como advogado, defendeu que a medida representou um calote para investidores que tinham contratos firmados antes da lei. O artigo 38, sabe-se lá para que ele foi concebido, mas ele não, constitucional que seja, ele não tem a virtude absolutamente de, nesse curtíssimo período de 2 meses do ano de 94, elidir a validade das cláusulas contratuais relativas à correção monetária. Já o advogado-geral da União afirmou que a URV serviu como uma regra de transição e não chegou a alterar a correção monetária e nem interferiu nos preços. Quem são os possíveis beneficiários da não declaração de constitucionalidade do artigo 38? Poderíamos pensar que são as mesmas donas de casa de 25 anos atrás. Mas não. Nós estamos aqui discutindo 23 ações judiciais. Dessas 23 ações judiciais, 17 grupos de bancos e grandes investidores que pleiteiam uma aludida e pretensa correção monetária que não lhes teria sido aplicada. Primeiro a votar, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, disse que, na época, a correção monetária foi feita de 2 formas. Uma que considerava as perdas inflacionárias comparando a URV com o real, conforme diz a lei. E a outra, a URV com a moeda antiga, o Cruzeiro Real. Para ele, essa segunda forma não poderia ser usada e considerou constitucional o artigo da lei do Plano Real. Em sua criação, inequivocadamente, esteve presente o espírito da preservação do referido equilíbrio econômico-financeiro. A sua função foi exatamente de manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.
E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, acompanhou a sessão. Hoje tem os detalhes para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. O ministro Celso de Mello votou junto com o ministro Marco Aurélio na divergência, né? Você pode trazer para a gente quais foram os principais argumentos apresentados? Os ministros acabaram ficando vencidos, invocando o dispositivo da Constituição de que essa lei, com aplicabilidade imediata, conforme foi dito por todos os outros ministros, e considerando isso constitucional, não poderia retroagir para alcançar os contratos celebrados antes do início da vigência da lei. O ministro Celso de Mello, o último a votar, no voto bastante célere, ele, de uma forma bastante didática também, ele disse que a Constituição não proíbe que a lei nova alcance situações do passado. É possível que ela retroaja, mas desde que, observando o artigo 5º, inciso 36, não prejudique o ato jurídico perfeito. E os contratos celebrados anteriormente seriam considerados atos jurídicos perfeitos e que deveriam ser respeitados pela decisão da Corte. Mas essa foi apenas o voto do ministro Celso de Mello e ministro Marco Aurélio que ficaram vencidos. Portanto, prevaleceu no Supremo Tribunal Federal hoje o voto ou o entendimento de que essa legislação, com essa nova correção feita pela URV, aplica-se sim a contratos celebrados antes mesmo dessa lei de 1994. Cobertura mais aprofundada ainda no programa Plenárias do final de semana, né? Exatamente, no Plenárias, e a semana que vem acompanhando tudo por aqui no Jornal também. Obrigado, Karina.